Muita paz de Deus, meus amados e queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Fernando e aparecemos. Estava meio sumido, mas hoje apareci para compartilhar com vocês mais um testemunho que eu postei lá no canal Comunhão com Deus. Inclusive, irmãos, lembrando, se o seu irmão ou irmã quiser contar um testemunho, uma obra que Deus fez na sua vida, pode estar mandando lá no canal Comunhão com Deus, tá bom? Que eu vou estar postando o seu testemunho para toda a Irmandade do Brasil e do mundo tá ouvindo, tá bom? Testemunho edificante, tá bom? Que Deus fez na sua vida. Hoje nós vamos ver o testemunho da irmã Sandra, tá bom? Testemunho muito lindo, tá bom? Edificante também, tá? E não vou falar muito, vou estar colocando para nós estar ouvindo aqui, tá bom? Segura aí na comunhão. A santa paz de Deus com todos. Meu nome é Sandra, sou aqui de Sorocaba. Estou gravando esse áudio para o canal Comunhão com Deus. Quero contar a obra de preparações que Deus feito na minha vida por grande misericórdia. Teve um tempo que eu fiquei ali, mãe sozinha, né? E o Senhor tem aparecido muito na minha vida nesse tempo que eu fiquei ali mãe solteira. Ali morava eu ali com as minhas crianças, com 3 meninos e uma menina, né? Que Deus me preparou. E uma situação muito difícil, desempregada. Uma situação bem difícil mesmo, né? Numa casinha de um cômodo que o Senhor tinha preparado para a gente morar. Mas o Senhor tem abençoado muito naquele lugar, dentro daquela casinha. O Senhor tem sido na minha vida. E o Senhor tem preparado que sempre eu estava ali em constante oração com o Senhor. Às vezes eu estava arrumando a casa e estava com o véu no pescoço, clamando a Deus, orando. Em qualquer lugar, se eu sentisse vontade de orar ali na minha casa, eu já estava com o véu no pescoço, porque a minha comunhão era bastante assim com Deus, porque a necessidade também era grande, também não era fácil. E nós vivíamos ali pela oração e pela fé. Então eu passava o dia orando, cantando, e ali de noite também passava sempre orando as madrugadas inteirinhas. Que Deus preparava, assim, a gente sempre estava orando. E o Senhor, por misericórdia e por bondade, tem aparecido muito na nossa vida através das orações. Então, teve um tempo ali que vou contar uma obra que Deus fez assim de preparação na minha vida. Que o meu filho, ele queria tomar leite, ele era pequenininho e só tinha um restinho da caixa de leite ali. E ele querendo tomar leite, mãe, dá um copo de leite para mim. Eu falei assim, filho, eu não posso dar para você leite de novo, você já tomou cedo, se eu dar para você depois vai fazer falta. Mas vamos fazer o seguinte, porque ele era muito pequenininho. Falei assim, vai orar a Deus, a mamãe vai fazendo leite aqui para você, tá? Pede para Deus preparar outro leite. Ele, tá bom, mãe. Ele fez uma oração tão rápido, levantou correndo e falou, mãe, já pode me dar o meu leite, viu? E o Deus falou assim, que até o final da tarde o Senhor vai preparar, vai trazer outra caixa, uma caixa cheinha. Eu, tá bom, filho, Deus abençoe. E quando foi na parte da tarde, eu ali tinha limpado toda a casa já acabado de tomar banho, um irmão bateu palma, e eu tinha apanhado a caixa de leite debaixo do armário. Então, quem chegava direto assim da porta, assim, dava pra ver debaixo do armário. O irmão chegou ali com a caixa de leite. Ele, irmã, Deus mandou trazer essa caixa de leite pra você. Só que ele ficou meio assim, porque ele olhou debaixo do armário e tava ali, né? Já tinha, tipo, a caixa de leite ali, né? Mas tava acabando, na verdade. Acho que devia ter pra não mentir, umas 3, 4 caixinha de leite ainda lá dentro, sabe? E aí ele ficou meio sem graça, eu percebi que ele ficou meio sem graça. Eu falei, irmão, fica em paz, irmão. Falei pra ele, fica em paz, é Deus, sim, viu? Porque meu filho hoje pediu leite e eu mandei ele orar. E o Senhor falou que antes que acabasse essa caixa de leite, até o final da tarde o Senhor ia mandar alguém aqui ia trazer a caixa de leite, que o Senhor ia preparar. Até o final da tarde o Senhor ia preparar o leite.
Fique em paz, que o irmão não tá fazendo nada da carne, não. E aquele irmão ficou alegre, nós também ficamos alegres, ele foi embora. E sempre Deus fazia preparações assim na nossa vida, sabe? Preparação, a gente orava e o Senhor a preparava. Teve uma certa vez que ali meu filhinho ali pequenininho, ele tava bastante teimosinho assim na igreja, sabe? Ele era bem pequenininho, mas estava fazendo bastante teimosia na igreja, né? E eu falando ali com ele, filho, não fica fazendo bagunça na igreja, o papai do céu não gosta, não fica desobediente porque o Senhor não gosta, sabe? E a gente vindo da igreja ali, eu até peguei ele no meu colo para mim poder estar olhando dentro do olho dele para falar com ele, sabe? Porque criança é bom a gente falar olhando dentro do olho, porque parece que elas estão entendendo melhor, né? Do que a gente falar assim lá por cima, né? E eu peguei ele no meu colo e comecei a falar. E nisso que eu comecei a falar com ele que o senhor não gostava, que ele fazia bagunça. E ele gostava muito de tênis, esse meu menino, sabe? Gostava muito de tênis. Tudo ele queria um tênis, né? Aí eu falei assim, você tá entendendo o que a mamãe tá falando? Ele falou assim, tô. Aí eu falei assim pra ele assim, ó, então olha, Deus tá olhando, o céu tá escutando o que a mamãe tá falando pra você. O céu tá escutando, os anjos tá escutando, Deus tá lá do trono dele escutando. Então você fala para a mamãe, você vai obedecer? Você vai obedecer os mais velhos, que o papai do céu gosta assim? Ele falou assim, vou. Eu falei, ó, Deus está ouvindo. Você vai? Ele falou assim, vou, mãe, eu vou. Eu falei assim, então agora os anjos estão selando com um amém lá no céu, que você está falando que vai. E todos os anjos em volta de Deus estão todos felizes, porque você está querendo ser obediente com o Senhor. Então, por causa que você está querendo ser obediente, e Deus foi me colocando uma virtude nas minhas palavras, por causa que você está querendo ser obediente, Deus manda falar assim para você, meu filho, que você gosta de tênis? Ele falou, gosta. Então amanhã o papai do céu vai preparar tênis para você. O papai do céu vai dar tênis para você, porque você quer obedecer ao papai do céu, o papai do céu vai te dar tênis, tá bom? Ele falou assim, tá bom, mãe. Quando foi o outro dia, foi uma irmã na porta da minha casa. Ela levou uma sacola, um tênis diferente do outro. Era muito par de tênis, sabe? E ele ficou muito contente com aquela preparação. E eu tenho 4 filhos, né? Aí meu outro menino falou assim, mãe, eu também quero que Deus vai preparar para mim. Eu falei, então nós tudo agora. Então vamos orar para você, filho, que Deus vai preparar para você também. Vamos lá no quarto. Aí chamei as criançadas, né? Falei, vamos orar todo mundo junto agora para Deus preparar para o Ricardo, que é o meu filho. Aí nós foi orar. Aí nós oremos, apresentamos ele na mão de Deus, que o Senhor preparasse roupa para ele, sapatinho também que ele queria, né? As coisinhas que ele estava pedindo. Quando foi naquele mesmo, sabe? Naquela mesma semana, no outro dia. Nossa, ele ganhou uma sacola enorme com roupa de marca, com chinelo, com tênis, com bermuda, com blusa de frio. Nossa, foi uma preparação muito gloriosa, porque a gente que é pobre, a gente que não tem condição de comprar, você que é pai, que é mãe, você não tem condição de comprar uma roupinha para o teu filho, você não tem condição de dar chinelo, de dar uma roupinha boa para ele ir para a igreja, principalmente de agasalho. Quando a gente recebe aquela coisa boa, que você fala, nossa, que bom, dá uma alegria tão grande e deu uma felicidade tão grande de ver aquela preparação de Deus para as crianças. Aí minha menina, ela falou assim, mãe, eu também vou querer. E lá fomos nós também orar pela menina. E quando foi outro dia, ela foi fazer caminhada, né? Ela com as criançadas, tudo nesse tempo eles eram tudo criançadinha pequeno. Foram fazer caminhada. Santo Deus, tinha uma sacola de roupa perto do poste, encostadinha, mais uma sacola enorme. As roupas tinham até etiqueta e era tudo numeração de roupa dela. Serviu tudo nela certinho, roupa boazinha que dava para ela para ir para a igreja. E Deus fez essa grande preparação material, mas que para nós foi grande festa dentro de casa, porque Deus ouviu a oração das crianças, Deus ouviu a minha oração, e eu sou muito grata a Deus por isso. Outra coisa também que Deus fez, estava acabando as compras de casa, e
Na hora que estava acabando, eu levantei e orei e falei, Senhor, já está acabando as coisas, dispensa, né, Senhor? Toma conta, toma nas tuas mãos. Apresentei ele nas mãos de Deus, aquela necessidade ali que estava na minha casa ali. E nesse tempo, eu mãe sozinha, mãe solteira nesse tempo, estava desempregada. E a hora que eu falando assim com Deus, assim, voltei a dormir, o Senhor me deu uma revelação. Meu quarto de repente ficou todo azulzinho, sem porta e sem janela. E meus filhos estavam tudo em cima da minha cama, deitado, dormindo junto comigo, porque as minhas crianças acabavam dormindo junto comigo, para não ficar com medo de dormir sozinho, e eu também estava sozinha também, então eu ponhava as 4 crianças ali para dormir junto comigo na cama, e o Senhor me mostrava as crianças ali. E a hora que eu olhei no teto, como se tivesse descendo um fax ali pelo meu teto ali, começou a descer uma carta do céu. Uma carta direcionada para cada criança, e foi cair naquela carta e caía em cima da cabeça das crianças. Aquela carta significava a promessa de Deus sobre a cabeça dos meus filhos. E a outra carta caiu nas minhas mãos e eu não conseguia ler eu não estava conseguindo ler a carta, sabe? Porque Deus não permitia de eu ver a minha história, porque ali naquela carta ali tava o que Deus ia fazer na minha vida, tava o que Deus ia fazer na minha história. E eu não conseguia, sabe, ler aquilo ali que Deus estava mostrando, sabe? Só que no final da carta, o Senhor permitiu que eu consegui ler. E estava escrito Salmo 23 inteirinho no final da carta. E eu acordei ali com aquela visão que o Senhor tinha me dado. Quando foi no outro dia, a obra da piedade foi na minha casa e começou a encher. Começou a encher a cozinha a cozinha e o quarto em cima da minha cama, e foi enchendo. Irmandade, levaram roupa de cama, levaram cobertor, toalha, sapato para as crianças, sapatilha, tipo, e era 3 sapatos, 3 pares de sapato para cada um. Nossa, tinha muita coisa, colcha, cobertor, travesseiro. Nossa, Deus fez uma preparação tão grande que não tinha onde pisar dentro da minha casa. O quarto estava cheio, a cozinha estava cheia, não tinha onde andar. E o Senhor fez essa preparação gloriosa dentro da minha casa. E eu fui pro culto de noite para agradecer a Deus. E quando eu cheguei lá no culto para agradecer a Deus, aquele dia tava tendo um irmão de fora. Então tinha muita visita, então não dava para me levantar para agradecer a Deus. Falei, não, porque, né, tem que respeitar, porque tava bastante gente de fora, né, daí não dava, tava bastante gente testemunhando. Eu falei, não, outro dia eu levanto, eu testemunho, né, que vai ter menos pessoa, mas hoje não vai dar. Aí na hora da palavra, o irmão falou assim, Deus manda falar assim para você, hoje eu passei dentro da tua casa, eu supri a tua necessidade, mas Deus fala assim para você que até o cantar do galo, você vai ver obra, você vai ver o meu sinal na tua vida. E foi indo, assim, quando foi de noite eu levantei, orei, antes de dormir, e depois levantei de novo, orei de novo, porque eu tinha esse costume, toda vez que eu ia pro banheiro, ou beber água, eu já orava, sabe, eu acordava um pouquinho de madrugada, eu já corria e orava, e o Senhor, assim, quase assim, na última oração que eu fiz, a hora que eu voltei a deitar, eu, tipo assim, escutei meus 2 meninos brincando assim, tipo, lá fora. E tava de noite, assim, tipo, meio amanheceninho, assim, ainda, sabe? Não tinha amanhecido ainda, mas tava, tipo, pra amanhecer. Eu fiquei pensando, meu Deus, os meninos levantou da cama e foram pra fora? Né? Como assim? Daí, na revelação, assim, que eu nem sei falar o que era a revelação, o que era, só sei porque tava muito real. Eu levantei e fui ali fora. Eu falei, nossa, mas por que vocês abriram a porta e estão brincando? Nessa hora, tá amanhecendo ainda. E na hora que eu falei assim para as crianças, eu olhei para cima, vinha 3 irmãs. E elas foram descer na escada, com o véu na cabeça e conversando entre elas. Eu falei, meu Deus, daí eu já percebi que aquilo não era normal que eu tava vendo. Eu percebi que aquilo ali que Deus estava, era uma visão, era uma coisa do céu. E eu fiquei assim com o meu bebê assim no colo, que no tempo eu tava com um bebê ainda novo.
Fiquei com meu bebê no colo, olhando, e falei assim, nossa, meu Deus, o que essas irmãs vêm fazer aqui essa hora, né? Nossa, alguma coisa do céu. E elas sentaram ali, desceram a escadinha da minha casa, e perto da escadinha, perto da minha porta, tinha tipo 2 degrauzinhos assim, sabe? 2 muralzinhos que dava pra sentar. Aí elas sentaram, cada uma sentou de um lado da porta, e a outra irmã ficou de pé, de frente comigo. E eu percebi que aquilo ali era do céu, porque elas começaram a falar uma com a outra, sem falar comigo, mas falando assim, uma com a outra sobre a palavra. Você viu a palavra de ontem? Da outra falava, a outra respondia, vi, que palavra gloriosa. Daí eu fiquei, meu Deus, essas irmãs estão falando da palavra. E só que as duas falavam e a outra ficava em silêncio. Ficava em silêncio, não falava nada. Só que daí eu falei assim, olha, falei para elas assim, vocês esperam aqui um pouquinho, rapidinho, que eu vou ali trocar a fralda do meu filho. Isso na revelação, né, Irmandade? Falei, eu vou ali trocar a fralda do meu filho, eu já volto. E eu falando assim, eu fui correndo, voltei correndo para dentro para trocar a fralda da criança. A hora que eu fui trocar a fralda do meu filho, eu escutei aquela que não falava manifestando em língua, mas era uma linguagem tão forte, uma linguagem tão poderosa, maravilhosa, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, preciso voltar lá correndo. Na hora que eu voltei lá, ela pulava, ela falava assim, minha serva! Ela falava assim pra mim, sabe? Eu não falei pra você, minha serva, que até o cantar do galo você ia ver milagre. E ela pulava, pulava. E do lado e de verdade mesmo, do lado da minha casa, tinha, né, que no tempo era minha casa, hoje em dia já não é mais, tinha um galinheiro de um homem que ele tinha um galo lá, sabe? E o galo começou a falar, gente. O galo começou a falar, já é chegado o tempo. E o outro respondia, já é chegado o tempo. Santo Deus, e aquilo o Senhor foi tomando numa virtude, e ela pulava, falava em língua. Só sei que quando eu vi, dei por mim. Eu estava sentada na beira da minha cama, e eu estava sentindo muito a presença de Deus. E aquele dia era domingo, eu nem consegui voltar a dormir mais. E eu fui para o culto de jovem, o Senhor mandou aquela palavra, há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus falou assim, eu não falei que eu ia dar um sinal na tua vida? Já é chegado o tempo, já é chegado o tempo de eu começar uma obra na tua vida, já é chegado o tempo de eu entrar na sua vida. O Senhor falava assim pela palavra, sabe? E eu ouvi certinho, sabe? Uma coisa que eu sempre fico assim guardando com muito amor, com muito carinho no meu coração, porque eu ouvi certinho, assim, sabe? Os galos falando, eles falavam e o outro respondia, já é chegado o tempo, e o outro respondia, já é chegado o tempo. E pela misericórdia de Deus, o Senhor confirmou pela palavra. E depois daquele tempo, o Senhor começou a nos abençoar, porque eu não estava conseguindo achar emprego, mandava currículo aqui, mandava currículo para outro lado, e o Senhor falou assim, não procure mais serviço, fique na sua casa que eu vou mandar o serviço na sua casa para você. E eu não procurei mais, porque o Senhor tinha mandado eu não procurar mais. Aí às vezes as pessoas até podem falar, nossa, mas Deus já prepara as coisas, mas tem que se mover do lugar. Mas Deus sabe o tanto que eu já tinha corrido atrás e não tinha achado. O Senhor conhece o caminhar de cada um e Deus trabalha como Ele quer na vida de cada um. Então eu não fui mais atrás de serviço. E quando foi, minha amiga me ligou ali, numa escola pertinho ali da minha casa, que era para trabalhar de ajudante de merenda. Foi um serviço muito abençoado por Deus. Tipo assim, eu fui lá, minha amiga ligou, Sandra, você quer trabalhar aqui na escola? A minha supervisora tá aqui e tá precisando de alguém aqui, você quer trabalhar aqui? Eu falei, quero, santo Deus. Ela falou, sobe aqui em cima então agora, né? Vem conversar aqui com ela, que acho que você vai dar certo. Eu subi lá na escola, que era pertinho de casa, tipo assim, só era atravessar uma pontinha lá e dar uma subidinha numa subida lá, pronto, já era a escola pertinho da minha casa. E meio período ainda, sabe, que dava para me cuidar dos meus filhos também, né, para me ter um sossego ali de cuidar das minhas crianças, porque Deus sabe que não é fácil pagar também alguém para olhar 4 crianças. E eu subi ali na escola, naquela mesma hora aquela mulher, ela falou assim, não pode vir, só traga os seus documentos que nós vamos registrar você.
E pela misericórdia de Deus comecei a trabalhar naquela escola e foi uma benção de Deus trabalhar naquele lugar. Era um lugar de muita paz, porque eu acredito que o Senhor assim a prepara pra gente. Muitas das vezes Deus permite que a gente passe num serviço, passe em outro, passe umas provas aqui, outra ali, mas o serviço que Deus a prepara, a porta que Deus abre, a gente tem paz em tudo, porque eu tinha uma paz enorme naquele lugar. Não era um salário maravilhoso, mas era um salário que o pouco com Deus é muito. Eu tinha muita paz, eu tinha muito sossego naquela escola, trabalhei bastante lá. Foi uma benção de Deus, foi uma porta que Deus me ajudou muito, muito mesmo. E o nome de Deus está sendo glorificado. Então eu agradeço a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida. E sempre o Senhor vem preparando as nossas necessidades conforme o coração de Deus quer para a nossa vida. Agradeço a Deus por esta força que o Senhor tem dado. E Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que testemunho tremendo, né? Glória a Deus, irmãos. Testemunho de preparação, testemunho de revelação, né? Glória a Deus. Deus não preparava de pouco para a serva, né? Preparava de bastante. Digamos que até a minha alma ficou arrepiada, irmão. Santo Deus, senti o corpo inteiro arrepiado. Glória a Deus. Que testemunho tremendo, né? Se esse testemunho foi edificante para você também, irmãos, peço que você se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa o teu joinha, tá bom? Para ajudar o canal. O canal, irmãos, ainda está pequeno, né? Mas com a ajuda de Deus, primeiramente, né? Com a ajuda dos irmãos, né? Nós vamos crescendo aos poucos, né? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos, tá bom? E se você quer ter o seu testemunho postado no canal, pode chamar no WhatsApp do canal Comunhão com Deus, tá bom? Dê uma lida também na descrição desse vídeo, tá bom? E Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz de Deus. Amém.